Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 4. O Criador. Números de 279 a 281. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Com essas solenes palavras inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e, finalmente, da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio resgatar-nos. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. É por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo segue o mesmo caminho. 1. A catequese sobre a criação. Números de 282 a 289. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explícita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer: ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria, artífice do mundo, me ensinou. Sabedoria 7:17 e 22. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu, mas, antes, de descobrir qual é o sentido de tal origem. Se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E, se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus,
Porque existe o mal. De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como libertar-se dele. Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma queda, e portanto deve ser rejeitado ou superado, gnose. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo, deísmo. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Hebreus 11, 3. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele, que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou, se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra, e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Salmos 115, 15, 124, 8, 134, 3. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação se exprime com vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no começo da escritura, de sorte que eles exprimem, em sua linguagem solene, as verdades da criação, da origem e do fim desta em Deus, de sua ordem e de sua bondade,
da vocação do homem e finalmente do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios: princípio, criação, queda, promessa da salvação. 2. A criação, obra da Santíssima Trindade. Números de 290 a 292. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Três coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno pôs um começo a tudo o que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bara sempre tem como sujeito Deus. Tudo que existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. João 1:3. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Colossenses 1:16-17. A fé da Igreja afirma outrossim a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador de vida, o Espírito Criador veni, Creator Spiritus, a fonte de todo o bem. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, pelo seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como suas mãos. A criação é a obra comum da Santíssima Trindade. 3. O mundo foi criado para a glória de Deus. Números de 293 de 294. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas. Explicação Boaventura. Non propter gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam comunicandam. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aperta a mano clave amoris creaturae prodierunt. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. E o Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade em vista das quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade para louvor a glória da sua graça. Efésios 1:5-6. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus.
Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na Terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador do Universo, tornasse-á tudo em todas as coisas. 1 Coríntios 15:28, procurando, ao mesmo tempo, a sua glória e a nossa felicidade. 4. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria, e por amor. Número 295. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Pois tu criaste todas as coisas. Por tua vontade é que elas existiam e foram criadas. Apocalipse 4:11. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizeste com sabedoria. Salmos 104:24. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Salmos 145:9. Deus cria do nada. Números de 296 a 298. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quiser. Ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. A fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. Assim a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Não sei como é que viestes a aparecer no meu seio, nem fui eu que vos dei o Espírito e a vida, nem também fui eu que dispus organicamente os elementos de cada um de vós. Por conseguinte, foi o Criador do mundo que formou o homem em seu nascimento e deu origem a todas as coisas, quem vos retribuirá, na sua misericórdia, o Espírito e a vida, uma vez que agora fazeis pouco caso de vos mesmos, por amor às leis dele. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma, segundo Macabeus 7:22, 23, 28. Uma vez que Deus pôde criar do nada, pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro, e a vida do corpo aos falecidos, pela ressurreição. Ele, que faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. E uma vez que, pela sua palavra, pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas, pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Deus cria um mundo ordenado e bom. Número 299. Já que Deus cria com sabedoria, a criação é ordenada. Tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Sabedoria 11:20.
feita no e por meio do Verbo eterno, imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. A criação está destinada, dirigida ao homem, imagem de Deus, chamado a uma relação pessoal com Ele. Nossa inteligência, que participa da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz por sua criação, sem dúvida não sem grande esforço e no espírito de humildade e de respeito diante do Criador e de sua obra. Originada da bondade divina, a criação participa desta bondade. E Deus viu que isto era bom, muito bom. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 31. Pois a criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. Repetidas vezes a Igreja teve de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Deus transcende a criação e está presente nela. Número 300. Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Sua majestade é mais alta do que os céus. Salmos 8, 2. É incalculável a sua grandeza. Salmos 145, 3. Mas, por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo o que existe, Ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Segundo as palavras Santo Agostinho, ele é superior sumo meu et interior íntimo meu, maior do que o que há de maior em mim e íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Deus mantém e sustenta a criação. Número 301. Com a criação, Deus não abandona sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no ser, dá-lhe o dom de agir e a conduz a seu termo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Sim, tu amas tudo o que criaste, não te aborreces com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesses querido? Como conservaria sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Sabedoria 11, 24, 26. 5. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. Números de 302 a 305. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada instatuvial, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de um extremo ao outro e governa o universo com suavidade. Sabedoria SB 8,1. Pois tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Hebreus 4:13. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Salmos 115,3.
E de Cristo se diz: o que abre e ninguém mais fecha, e, fechando, ninguém mais abre. Apocalipse 3, 7. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Provérbios 19, 21. Assim vemos o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribuir muitas vezes ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e o seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. A providência e as causas segundas. Números de 306 a 308. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios. Mas, para a realização dos mesmos, serve-se também do concurso das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Aos homens, Deus concede até de poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o bem deles e de seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, por suas ações, por suas orações, mas também por seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3,9, e do seu reino. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. E é a causa primeira que opera nas causas segundas e por meio delas. Pois é Deus quem opera em vos o querer e o operar, segundo a sua vontade. Filipenses 2, 13. Longe de diminuir a quatroignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, sabedoria, bondade de Deus, a criatura não pode nada se for cortada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai. Muito menos pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. A providência e o escândalo do mal. Números de 309 a 314. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças,
pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Mas porque Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum. Segundo seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar o mundo em estado de caminhada para sua perfeição última. Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura e, misteriosamente, sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência todo-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fosses vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá, foi Deus. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Gênesis 45, 8, 50, 20. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em bem. Sabemos que, para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Romanos 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Assim está. Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Santo Tomás More, pouco antes de seu martírio, consola sua filha: não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. E lá de Juliana de Norwich.
Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Thou shalt say self that all manner of things shall be well. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Mas os caminhos de sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, 1 Coríntios 13:12, teremos pleno pecado. Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Resumindo, Números de 315 a 324. Na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Só Deus criou o universo, livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser aquilo que não o tinha de modo algum, chamar a existência ex nihilo do nada. Deus criou um mundo para manifestar e para comunicar sua glória. Que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade e de sua beleza, é a glória para a qual Deus as criou. Deus, que criou o universo o mantém na existência por seu verbo, este Filho que sustenta o universo com o poder de sua palavra Hebreus 1:3, e pelo seu Espírito Criador que dá a vida. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. Cristo convida-nos à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste, e o apóstolo São Pedro lembra: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho, Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna.